Finalmente. Bom, essa aula não é dessa prova, ela será da próxima, ok? Um aviso, a prova só cairá os assuntos que eu estou dando na segunda-feira com vocês. Aquela parte prática não cai em prova, ok? Instrumentação cirúrgica, fio de sutura, aquilo é para vocês, teoricamente, seria a parte prática, para vocês treinarem. Professor, uma pergunta. Vai cair também a parte de Cristina? Não, só a minha parte. Tá certo. Só a minha parte, tá? As aulas de estudo, as aulas que vão cair é de trauma, cicatrização de feridas, a parte de asepsia, história da cirurgia, não foi isso? Tem mais alguma? Acho que foram essas. Foi isso mesmo. Bom, vamos lá. O assunto de hoje é bastante importante. Eu tenho uma série de vídeos já feitos. Se vocês puderem assistir pelo menos as 10 primeiras aulas, eu acho interessante. São 20 aulas no total. Se vocês digitarem meu nome no YouTube, tá? Vocês vão ter dois canais meus. Um deles é pessoal, de família, e o outro só de aulas. E vai ter uma playlist de distúrbio eletrolítico, com vários vídeos, inclusive que vocês vão usar a seguir. Se vocês puderem assistir, eu acho muito interessante. São vídeos curtos, vídeos de 5, 7 minutos, 10. O maior é o que a gente vai dar depois, tá ok? Então vamos lá. A água é um elemento bastante importante, é um elemento predominante na natureza. Se a gente for fazer assim um percentual de água na Terra, ele é bem maior do que... A água ocupa um espaço muito maior do que a de terra. Isso a gente vê pela grandeza dos oceanos. E nosso corpo não foge à regra. A gente, quando é embrião, é praticamente água. A proporção que o feto vai se desenvolvendo, vai diminuindo o percentual de água, a ponto que quando a gente chega na velhice, nosso percentual de água é bem menor. Eu costumo dizer que o processo que é de envelhecimento nada mais é do que desidratação. A gente vai perdendo água à proporção que o tempo vai passando. Bom, se a gente for olhar a água no nosso organismo, onde é que ela se localiza? Então, ela pode estar fora de uma célula ou dentro de uma célula. A água que fica dentro de uma célula é chamada de intracelular, ou seja, dentro da célula. E a que fica fora é chamada de água extracelular. Essa água extracelular é importantíssima, porque ela sofre uma modificação muito rápida. Se a gente deixa de administrar água, se perde água com excesso, isso vai refletir imediatamente no nosso organismo. Do ponto de vista de localização, a água extracelular ela está dentro de um vaso, é chamada de água vascular. Ela está entre uma célula e outra, é chamada de intersticial. Existe uma que é interessante, que é chamada de transcelular. A transcelular é aquela que não está dentro de uma célula, não está dentro de um vaso e não está entre uma célula e outra. E onde é que ela está? Ela está, por exemplo, no movítreo, no mucoso, dentro da coluna, o líquido cefalorraquidiano, como componente do líquido sinovial que lubrifica nossas juntas, entre outros meios. E pode também aparecer de forma extraordinária. Por exemplo, quando vocês têm uma queimadura que forma aquelas bolhas, aquela água que fica contida nas bolhas é água transcelular. Ela não está nem dentro da célula, não está dentro entre uma célula e outra, e nem tampouco está dentro de um vaso. Assim, uma água muito importante, por particularidades inerentes, por propriedades inerentes à sua localização, é a água que está dentro do trato gastrointestinal, que é um volume razoável. É uma água que, se a gente for olhar, ela também é uma água transcelular, porque ela não está em nenhum desses componentes. E é uma água assim que sofre uma modificação muito grande. Existe um estado clínico chamado íleo, quando o intestino deixa de funcionar, onde existe um acúmulo muito grande de líquido dentro dos vasos, dentro do intestino. Tá? E aí vocês perguntam, qual a manifestação clínica que o paciente vai apresentar? Ele vai apresentar uma modificação importante, como se tivesse perdido água para o meio exterior. Significa dizer que o paciente vai ter sede, vai ter taquicardia,
vai ter aumento da frequência, vai ter um pulso fino, diminuição da pressão arterial, hipotensão em ortostase, entre outros sintomas importantes de desidratação. Então, imagine, de um momento para outro, você tem um paciente que faz, por exemplo, uma peritonite, o intestino deixa de funcionar, acumula líquido. Você vê sinais evidentes de que o paciente está desidratado. Aí vocês tratam o processo, e essa água que está contida dentro do líquido, ela volta para o organismo como um todo. E aí existe um acúmulo de água. Vocês devem ficar atentos, porque ora vocês têm situação por conta dessa água deslocada de desidratação, horas de hiperidratação, muita água que invade o organismo de forma muito rápida. Alguma dúvida sobre isso? Professor, eu queria saber, nos casos de edema, por exemplo, se a pessoa tem um edema pós-cirurgia, pode acontecer isso? Pode. E aí, O edema, assim, normalmente o edema, ele é água intersticial. Ele está entre uma célula e outra, tá? Você tem um trauma que incha o local, ali é água intersticial. Assim, o que é água transcelular é aquela que ocupa um espaço que não é interstício, uma bolha, por exemplo. Ali não é dentro de um espaço de uma célula e outra. Entenderam? sim. Bom, vamos em frente. Existem ganhos, ou seja, nós, no decorrer do dia, bebemos água e eliminamos água. Sendo que a água que a gente bebe é uma água que a gente enxerga nitidamente, a gente percebe que está realmente bebendo, mas a gente tem que se lembrar que a água também é um componente importante dos alimentos. E há quem costume dizer que quando a gente está comendo, a gente, na verdade, está bebendo mais do que comendo, porque a gente está fazendo a administração de um grande volume de água. Do ponto de vista assim, de ganho, se a gente for contar essa água que a gente bebe como líquido e a que está contida nos alimentos, no adulto representa um total de mais ou menos 2.500 ml. Então, a gente toma mais ou menos isso ao longo do dia. Sendo que existe outro componente importante. Existe uma água que o nosso organismo produz como resultante de reações químicas. Por exemplo, quando a gente faz exercício, atividade física, quando aumenta o metabolismo, existe uma produção de líquidos resultante das reações químicas que se processam. Então, essa água endógena é de 2.500 a 300 ml, que normalmente a gente não considera assim nos cálculos, a não ser em situações excepcionais. Essa água que a gente ganha, ela pode ser ou por líquido. Tá travando para vocês também? Aqui travou. Professor, tá travando. Você repete, por favor. Quer que eu tire o vídeo? Pode ser que melhore. Pode ser que melhore, professor. Deixa eu tirar o vídeo, então, só um minuto. Aí o senhor pode repetir desde a parte dos 250 ml de água a 300. Certo. Ok. Deixa eu voltar. Bom, então vamos lá. Vou repetir tudo, tá? Olha, a gente ganha água de duas maneiras. Ou como líquido, propriamente líquido, que a gente evidencia aquilo é líquido, é água, ou como componente dos alimentos. Esse total dá em torno de 2.500. Existe uma água que é produzida como resultante de reações químicas normais no nosso organismo ou extraordinária, quando existe aumento do metabolismo. E a gente tem perdas, tá? Da mesma forma que a gente ganha, o organismo se mantém numa coisa que a gente chama de equilíbrio. O que a gente ganha é proporcional ao que a gente perde, para manter um que a gente chama de balanço hídrico ou hidroeletrolítico, quando a gente considera também os eletrólitos. Então, a tendência normal do organismo é se manter estável, em equilíbrio. Então, essas perdas que se processam, elas podem ser, vamos dizer assim, ela pode ser tocada. A gente pode pegá-las, enxergá-las. Aí elas são chamadas de sensíveis. Eu estou vendo que estou perdendo água através da urina,
que representa 1.000 a 1.500 ml por dia, e pelas fezes de 100 a 200 ml, que a gente também não considera no cálculo, a não ser quando o paciente apresenta perda exagerada, quando está com diarreia excessiva, que a gente tem que colocar no balanço, porque essa água perdida é importante. Então, essa água sensível, pode perceber que é de 1.000 a 1.500 ml por dia. Existe uma perda de água que, independente da nossa vontade, ela se processa e a gente não consegue visualizar essa água perdida. Então, pela pele, 500 a 700 ml não é o suor. O suor é uma perda extraordinária. É o que a gente chama de perspiração insensível. Você perde água através da pele por evaporação, vamos dizer assim. E você não percebe essa água que está sendo perdida. E existe também uma perda através da respiração, através dos pulmões, 200 a 400 ml por dia, que a gente pode visualizar de uma forma prática. Se a gente colocar um espelho na hora que a gente está respirando diante da nossa face, a gente vai perceber que existe condensação de líquidos, que é o líquido que está sendo perdido. Então, observe que se a gente for contar aquilo que é ganho e o que é perdido, vai ter um equilíbrio. Um equivale ao outro. Então, se a gente, levando em consideração o que a gente chama de homeostasia, ou seja, o equilíbrio do meio externo, a gente tem, num dado momento, o paciente recebendo líquidos, basicamente através da alimentação, através da via oral, através do trato gastrointestinal, e da mesma forma ele está perdendo, são perdas que a gente diz que são ordinárias, perdas normais, através da urina, através das fezes e através da chamada perspiração insensível dos pulmões e da pele. Num dado momento, o que pode acontecer? Espera aí que eu travou aqui um pouquinho. O computador está a fogo, viu? Eu estou apanhando dele. Apanhando feio. Meu notebook não é brincadeira, não. Quando falha... Eu vou adiantando, tá? Observe aí uma coisa importante. Olha, você tem pagamentos e tem depósitos. Pagamento é aquilo que está sendo perdido, e depósito que está sendo ganho pelo organismo. Percebam aí... Oh, meu Deus, já abri outro programa aqui que não tem nada a ver com o caso. Pô, eu vou indo, viu? Vou indo sem slide mesmo, não tem problema. O slide travou aqui. Quando você tem... Você pode ter, num dado momento, uma situação que o paciente simplesmente não pode, não deve usar a via oral. Tá? E quando isso acontece... Quando existe essa situação, voltou. Quando existe essa situação de você perder, o que é que vai acontecer com o balanço? Podem perceber que no quadro, onde está escrito balanço, que ele começa a ficar negativo. Ou seja, ele está perdendo água e essa água não está sendo reposta. E o organismo começa a se preocupar, porque isso não é uma situação esperada, desejada. Para que haja o reequilíbrio, é necessário que o organismo, de alguma forma, reponha esse líquido perdido. E ele pode repor através de uma via chamada extraordinária, que normalmente é uma veia. Não é comum você repor pelo subcutâneo, por via peritoneal. Normalmente o mais prático, o mais rápido, o mais fisiológico é por via venosa. Então se pega uma veia e se repõe. A quantidade que vocês calculam perdida, a gente administra para que o paciente mantenha o equilíbrio. E olha a situação como fica. Ela pode ficar um pouquinho pior se, além das perdas ordinárias, o organismo apresenta perdas extraordinárias. Ou seja, o paciente está vomitando, o paciente está com sudorese excessiva, está com febre, por exemplo, que aumenta o metabolismo e aumenta a temperatura, o paciente perde líquido através da pele, e aí já não é invisível, ela já é sensível. Através de comunicações anormais do intestino com a pele do paciente, as chamadas fístulas. Enfim,
Paciente asma é uma maneira também de se perder líquido, porque aumenta a frequência respiratória. Então, ele está perdendo líquido e o paciente, o organismo fica desesperado, porque esse líquido é importante para a manutenção do equilíbrio e principalmente da vida do paciente. Então, nessa situação, a gente de novo recorre à via extraordinária e, neste caso, além de repor o ordinário, a gente calcula o extraordinário que está sendo perdido. Bom, graças a Deus, para nossa felicidade e para a salvação dos nossos doentes, existe um órgão que é o responsável pelo controle do que é ganho e o que é perdido, que é o nosso rim. E o rim normal, o que é que vai acontecer com ele? Se você está perdendo líquido, o rim, vocês podem perceber que a urina fica concentrada e diminui seu volume, porque o rim está tentando poupar esse líquido perdido. Se você administra muito líquido, você urina mais. Vocês vão num vasinho, começa a tomar muito refrigerante, principalmente cerveja, que é diurético, e o paciente começa a urinar excessivamente. Então, o rim faz esse controle. Porém, existem momentos em que a gente perde essa defesa importante do rim. E aí, que situações são essas? O rim submetido a um diurético, por exemplo. Você faz um diurético no paciente e mesmo que o paciente esteja desidratado, necessitando de reter líquido, o rim fica escravo do diurético e ele vai eliminar a urina de qualquer forma. Tá? Então, o rim perde o controle do equilíbrio. Quando ele está doente, quando ele está com insuficiência renal, então ele vai perder líquido, independente do apelo do meio interno. Ele vai produzir uma urina com concentração fixa, não vai variar a concentração e um volume que pode ser maior ou menor, dependendo do tipo de insuficiência. E no nosso caso, não sei se Cristina já deu aula de pós-operatório para vocês, mas existe uma resposta hormonal ao trauma que vai desencadear um processo que o rim também fica obediente a essas alterações. Então, mesmo que o corpo esteja, por exemplo, submetido a um excesso de administração de sódio, de cloro, ou mesmo de líquido, o rim perde sua função, porque ele obedece ao comando da aldosterona, principalmente. Do hormônio diurético da aldosterona. São os hormônios principais que estão alterados. Bom, quando a gente fala em água, a gente pensa também em outro elemento importante, que são os eletrólitos. Os principais eletrólitos, aqueles que a gente manuseia, principalmente quando a gente deixa o paciente sem administração oral e a gente faz só extraordinária, são o cloro, o sódio e o potássio. E a concentração deles é diferente se você está enxergando o intra ou extracelular. Então, existe uma bomba chamada bomba de sódio e potássio que faz esse equilíbrio de uma forma que gasta energia. Então, percebam que no extracelular o cloro tem uma concentração de 100 mil-equivalente por litro, o sódio de 140 e o potássio de 4,5. Eu aconselho que vocês decorem esse valor do extracelular. Cloro 100, potássio 4,5 e sódio 140. Que vai facilitar muito a vida de vocês na hora de repor esses elementos. Já do intracelular, só para vocês perceberem a diferença que existe com o meio externo, o meio extracelular. O cloro ocupa 10 mil-equivalente por litro, o sódio 20 e o potássio 116. Então, existe um predomínio de cloro e sódio no extracelular e o potássio é um predominantemente intracelular. A célula é uma bomba de potássio. Tá? E pode dar problema, por exemplo, quando ela rompe, que pode o potássio invadir e aumentar de forma muito rápida no nosso organismo. Isso pode acarretar até uma parada cardíaca. Bom, finalmente, isso é uma tabela. Quando a gente vai repor líquido com o paciente, eu uso como tabela referencial essa que vocês estão vendo. Aparentemente é difícil, mas é fácil, tá?
Então, o que é que eu faço? Olha, normalmente eu trato de adultos. Então, essa parte onde está adulto jovem, debilitado, velho ou obeso, é a parte que eu uso. Existe uma outra na parte de baixo, que é para criança. Aqueles que forem fazer pediatria podem usar esses valores de referência. Eu só vou usar o de cima e é o que eu vou ensinar para vocês. Tá? Então, um adulto jovem, ele necessita por dia de 35 ml por quilo de peso de água. Então, se a gente pegar o peso do paciente e multiplicar por 35, a gente vai calcular em ml o que ele necessita para sobreviver. E, normalmente, a gente faz múltiplos de 500, porque os soros que a gente administra, soluções que a gente administra, elas ocupam um volume de 500 ml, a gente faz múltiplos. Então, dá 2.100, a gente faz 2.000. 2.200, faz 2.000. 2.250, pode fazer 2.000, pode fazer 2.500 ml, e assim vai. Ok? O paciente debilitado, ou melhor dizendo, o paciente desnutrido, que fica mais adequado, ele não tem muita albumina. Ele tem uma concentração de albumina baixa. E a albumina tem uma propriedade chamada propriedade colodosmótica ou oncótica, que é a capacidade de manter líquido no espaço que ela está, quando isso está contido com uma membrana semipermeável, como é o endotélio vascular. Então, o que é que vai fazer a albumina? A albumina mantém líquido dentro de um vaso. Se está baixo, esse líquido vai sair do vaso e vai produzir edema. Então, vocês vão ver que o paciente desnutrido é um paciente que é demasiado, porque ele já tem pouco líquido dentro do vaso. Então, por conta disso, a necessidade de água é menor. Então, se a gente tem no adulto 35 ml por quilo, o debilitado vai ter 30 ml por quilo de peso, é o que ele necessita. E o paciente, quando é velho ou obeso, e a gente justifica o paciente idoso, porque eu já disse para vocês que o processo de envelhecimento é um processo que a gente vai precisando de menos água, a gente vai envelhecendo e vai tomando menos líquido. E o paciente obeso, por ter um tecido adiposo muito grande e que é pobre em água, necessita somente de 25 ml por quilo de peso. Independente da situação, se ele é adulto, jovem, debilitado, velho ou obeso, a gente faz um total de 0,7 a 0,9 miliequivalente por quilo de peso de potássio e 1 a 1,4 miliequivalente de sódio. Então, essa é a tabela resumida, ok? Bom, ficaria muito complicado para mim dar aula, o restante da aula, porque exige cálculos para vocês calcularem esses valores. Então, eu preparei um vídeo para vocês, tá? Vocês têm o endereço dele. Assistam quantas vezes vocês quiserem, tá? Então, a partir de agora, eu desapareço, saio de ar, tá? E vocês ficam aí em casa, a casa de vocês, assistindo esse vídeo quantas vezes vocês quiserem, quantas vezes vocês tenham dúvida, tá? Vocês vão ver que ele está bem prático, vocês vão ter uma facilidade muito grande de aprender, eu acho que dá para aprender sozinho. Se tiverem qualquer dúvida, a gente tirará em momentos posteriores. Alguma pergunta? Não, esse link está lá no Classroom, né, professor? Tá no Google Classroom. Vocês podem clicar nele, que aí está ensinando como é que vocês vão hidratar um paciente. Tá? Tá do Beabá. Tá? Tá do Beabá, tá bem mastigadinho, cheio de as contas são todas, vão aparecendo a proporção que vai fazendo, vai pulando o número na tela, tá? Para aprender vocês. Tá? E lembro mais uma vez, se vocês puderem assistir os outros vídeos, é interessante, porque vocês vão ter uma visão geral do distúrbio eletrolítico. Que eu não posso fazer esse conteúdo todo em 2 aulas. Tá? Então, minha tese de doutorado foi um estudo à distância, para tentar ver se o aluno aprende distúrbio eletrolítico, que é um assunto difícil, presencial, ou seja, com a minha presença física, ou se à distância ele pode aprender, ou seja, sozinho em casa. Tá? O resultado não deu diferença. A conclusão foi que não tem diferença, tanto faz se o aluno for aplicado, ir para a aula e aprender com o professor presencialmente, ou à distância sozinho, eu acredito que vocês não vão ter dificuldade. Tá? Qualquer dúvida, estamos às ordens. Tranquilo, professor.
Tá? Assista quantas vezes quiserem e mais uma vez, recomendo que vocês assistam o resto dos vídeos, tá? Entre no canal e fique à vontade. Então, de hoje a 15, a gente retorna com a prova, ok? Professor, Certo. você pode mandar no Classroom a ementa do curso? Porque até agora eu não achei. A emenda no curso está no CIGA. Certo, tá bom. A única coisa que eu não atualizei no CIGA foi algumas práticas, a data de prática, que na verdade não está tendo, é da turma de quinta e de quarta, tá? Mas a parte teórica está toda lá no CIGA. Desde antes de vocês começarem a aula. É um cuidado que eu sempre tenho. Tá certo? Ok? Ok. Mais alguma dúvida? Creio que não, professor. Então, até hoje a 15. Estudem bastante, tá certo? Qualquer dúvida, tirem. De preferência no meu e-mail privado, que eu recebo. O outro tem muita mensagem, eu termino me perdendo. Tranquilo. Vão com Deus, estude Professor, bastante. então a trilha vai cair na prova? Ok. Essa aula de hoje vai entrar na prova? Não. Essa aula já é da segunda unidade. A segunda unidade vai ser distúrbio eletrolítico e ácido básico. Ok? Ok. Vão com Deus. Ok. Vou desligar, viu? Tchau, professor. Tchau, Obrigada. professor. Obrigado. Então,